Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa essa manhã, Senhor. Abençoa a Tua palavra. Abre o nosso coração como uma boa terra, Senhor. Fala a Tua palavra. Alimenta o nosso coração. Se dispensa a nós essa manhã. Senhor Jesus, ó, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Então, eu fiquei encarregado de dar continuidade da palavra da semana passada. Senhor Jesus. Irmãos, o sentimento que eu tenho, né, ao ler esse livro, né, é que o Senhor realmente tem nos mostrado, né, uma carta, né, irmãos, de amor. E eu, pessoalmente, tenho sentido que o Senhor tem falado pessoalmente comigo do quanto Ele me ama, irmãos. E de quanto Ele ama a igreja. E de quanto cuidado Ele tem por nós. Então, irmãos, eu não acredito, tenho certeza que não é só na localidade lá em Pinheiros, no nosso distrito. Eu tenho certeza absoluta que todos os locais, todos os irmãos têm sentido, né, esse espírito, né, desse cuidado de Deus para conosco. Ó Senhor Jesus, nós só temos de ser gratos e escolher o Senhor e segui-lo, né, irmãos? Irmãos, a gente viu semana passada que Noemi saiu de Moabe. Só para os irmãos já falaram na semana passada, mas Moabe, que representava uma terra amaldiçoada por Deus, que era uma terra pagã, ou seja, adoradora de ídolos, né? A Bíblia fala que Orfa voltou para adorar os seus deuses, né? Ó Senhor Jesus. E Moabe também era uma terra que veio de uma descendência de Ló, mas uma descendência de uma relação incestuosa com as suas próprias filhas, né? Que na verdade com a sua filha mais velha, que gerou o descendente, que ali descendeu todo o povo moabita, né? Ó Senhor Jesus. Então Noemi saiu Noemi que era do povo de Israel, né, por causa da fome, ela com seu marido, Elimeleque, foram para Moabe. Amém? Em Moabe, irmãos, era uma terra alheia a Deus. Lá eles tinham outros deuses, adoravam-se outros deuses, uma terra pagã, totalmente distante da promessa que o Senhor tinha ao seu povo. Senhor Jesus. Mas a gente viu que Noemi, ela passou por muita dificuldade, né? Ela perdeu o seu marido e perdeu os seus 2 filhos. A gente viu, irmãos, também, essa semana passada, que ela levou consigo as duas esposas dos seus filhos, né? Suas noras, né? Que os filhos tinham morrido, né? E ela tinha levado as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui no comecinho da 33 fala, seguir os que seguem o Senhor. Amém? Vamos falar junto, irmão. Seguir os que seguem o Senhor. Mais forte, irmãos. Seguir os que seguem o Senhor. Esse é o caminho, irmãos. Aqui nós vemos 2 caminhos. Orfa e Ruth. Ó Senhor Jesus. Irmãos, as duas estavam passando pela mesma situação. Perderam o marido, ficaram sem chão, seguiram a Noemi, e quando elas pararam numa encruzilhada, onde elas tinham que tomar uma decisão, cada uma foi para um caminho. Cada uma tomou um caminho. Ó Senhor Jesus. Orfa se despediu de Noemi e voltou para Moabe. E a Bíblia registra que Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. O que Ruth fez, irmãos? Senhor Jesus. Aí Noemi disse a Ruth, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Disse, porém, Ruth, aonde quer que fores, eu irei. Isso falando a Noemi.
Não há. Onde quer que fores, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ó Senhor Jesus! Como que ela conhecia o Deus de Noemi? Pelo testemunho de Noemi. Com certeza, né, na terça-feira o irmão Pedro compartilhou conosco lá na reunião de grupo familiar. Com certeza, irmãos, Noemi dava um testemunho de um povo de Deus, né, do Deus vivo, e também falou sobre o que Deus tinha feito para o seu povo. Desde Abraão, desde a escravidão, a saída do Egito para o deserto, todos os prodígios no deserto, até a entrada da boa terra. Senhor Jesus! Então, irmãos, Noemi falou do Deus vivo para Ruth. Agora, qual a diferença de Ruth e Orfa? Ruth se apegou ao Deus vivo. Ela creu no Deus vivo. Senhor Jesus! Nós cremos no Deus vivo. Um dia, irmãos, nós também estávamos no mundo adoradores de ídolos, no mundo de pecados. Senhor Jesus, entre aspas, perdemos o marido, sem nada, sem esperança. Mas um dia, irmãos, essa palavra chegou a nós. E um dia nós tomamos essa decisão. Esse é o meu Deus. Eu creio no Senhor Jesus. E eu tomo por Ele essa decisão. Eu escolho o Senhor. Aleluia! Aleluia, porque um dia eu e você escolhemos o Senhor. Irmãos, a decisão de Ruth foi primordial para tudo que aconteceu na vida dela. Ó Senhor Jesus! Por isso que hoje nós escolhemos a Cristo. Ali também cita, em Josué, né? Escolhei hoje, irmãos, a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele versículo famoso, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, aí depois continua falando. Aquele que quer seguir o Senhor, como que fala em Mateus? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Quem aqui nessa manhã escolheu seguir ao Senhor? Então fala, eu escolhi seguir ao Senhor. Amém. Aquele que quiser, então você já quer, amém? Aquele que quiser, vir após mim. Agora tem a si mesmo se negue. A si mesmo se negue, amém? Aquele que falou, quando eu falo, quem quer seguir, todo mundo, amém. A si mesmo se negue, amém. É amém, irmãos. Porque o nosso velho homem nos impede de seguir ao Senhor. O nosso velho homem quer ir para outra direção. Ó Senhor Jesus! Isso é amor do Senhor, irmãos. O Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. Senhor Jesus. E por outro lado, de uma maneira mais prática, a gente quer seguir o Senhor, amém? Tomar a cruz, seguir o Senhor. Mas de uma maneira prática, o Senhor nos coloca Noemis à nossa frente. Ou seja, os irmãos que têm mais crescimento em vida, que nos conduzem, né? Para onde o Senhor quer nos levar. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor nos colocou na vida da igreja. O Senhor está trabalhando em nós. O Senhor colocou irmãos que estão à nossa frente, nos guiando, nos levando, nos encorajando, como fala em Efésios, nos aperfeiçoando. Ó Senhor Jesus, para você alcançar também, irmãos, a herança de Deus. Para eu também alcançar tudo o que o Senhor tem para mim. É por isso que estamos hoje vivendo a vida da igreja e também sendo guiados, irmãos, pelos irmãos que estão à nossa frente. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. A Ruth falou, onde quer que vás, eu também irei. Onde quer que pousares, eu também pousarei. Nós temos que ter esse mesmo sentimento para os irmãos que estão à nossa frente e que estão seguindo o mesmo Deus. O Senhor Jesus, o Deus vivo. Jesus é o Senhor. Irmãos, quando elas saíram saíram de Moab, chegaram de Belém, elas chegaram no melhor tempo.
no tempo da colheita da cevada. Aqui fala que a cevada era a primeira colheita após o inverno. Amém? E sabe o que representa essa colheita da cevada? A ressurreição de Cristo. Irmãos, vou falar de novo. A ressurreição de Cristo. Irmãos, nós vivemos na melhor era. Você acredita nisso, irmãos? Porque antes do Senhor morrer e ressuscitar, existia um inverno, irmãos. Não produzia nada. Senhor Jesus, o Senhor veio. O Senhor olhou para mim e para você, irmãos. O Senhor olhou para o seu povo. O Senhor olhou para o povo gentil que era alheio à promessa de Deus. E Ele veio à terra. Ele viveu os seus 33 anos e meio, morreu e ressuscitou. O que quer dizer esse ressuscitou, irmãos? O Senhor se tornou um Espírito. Irmãos, o Senhor hoje está vivo. Ele não ficou na morte. O Senhor é o Espírito. E nós que recebemos o Senhor apenas invocando: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse Espírito que é vivo, Ele entrou dentro de você. Esse Espírito que é poderoso, Ele entrou dentro de você. E esse Espírito tem poder para vencer todas as coisas. Então você vive no melhor tempo, irmãos. Senhor Jesus, basta nos voltar para o Espírito. Jesus é o Senhor. Se você está fraco, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Toca no Espírito, toca no interior. Está aqui dentro, irmãos. O Senhor vive dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Ruth chegou no melhor tempo, no tempo da colheita. Ó Senhor Jesus, nós também éramos estrangeiros, irmãos. Sabe por quê? Porque o povo da promessa de Deus era o povo de Israel. Eu não sou do povo de Israel. Eu não sei quantos aqui são. Eu sou gentil. Mas, irmãos, graças ao Senhor, por meio do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição, a vida dele entrou dentro de nós, e você se tornou filho de Deus. Paulo falou, irmãos, nós que somos da fé, é que somos a verdadeira descendência de Deus, o povo celestial de Deus. Irmãos, nosso coração só pode se encher de alegria, amém? Nós alheios à promessa de Deus, pecadores, mas o Senhor Jesus, que cuida de nós, Ele nos resgatou, irmãos. Ó Senhor Jesus, colocou em você e em mim o Espírito da realidade, para você e eu desfrutarmos de tudo que Ele tem, Senhor. Tudo que Ele é. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Só para finalizar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler um versículo aqui. Quem tiver com o livro, 33. Página 33, o versículo. Vamos ler, eu vou ler, irmãos. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ó Senhor Jesus, ela tinha o direito, irmãos, a apanhar espigas que fossem caídas no chão, porque ela era estrangeira, segundo a lei, né? Ela era estrangeira, ela era pobre, que também em Levíticos também fala, pobre também tinha o direito. Ó Senhor Jesus, e ela era viúva. Ó Senhor Jesus, tudo que, ela não era só ela era tudo, irmãos. Tudo de errado, tudo de ruim, né, que não tinha acontecido com ela, irmãos. Mas nós também éramos assim. Nós estávamos sem caminho nenhum, irmãos, sem esperança alguma, mas o Senhor nos deu uma esperança. Você pode também participar da colheita. Senhor Jesus! Mas não é só isso, irmãos. No princípio nós também comemos da colheita. Nós também comemos das migalhas que caem do chão. Mas a gente precisa avançar, irmãos. O Senhor nos chamou para comer à mesa. O Senhor não nos chamou para comer migalhas, irmãos. No começo, sim,
O Senhor nos dá migalhas. O Senhor nos dá aquelas espigas que caem ao chão. Mas o Senhor te chamou, irmãos, para comer à mesa. Não viva comendo migalhas, irmãos. O Senhor te chamou para comer à mesa. Ele mesmo te convidou. Não fui eu, não foi nenhum irmão. O Senhor te convidou. Ela se chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Casualidade. Irmãos, essa casualidade fazia parte do plano de Deus. Essa casualidade aconteceu na sua vida e aconteceu na minha vida. Eu entrei na terra que pertencia a Boaz. O Senhor nos colocou na igreja, irmãos. Senhor Jesus. O qual era da família de Elimeleque. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, porém aqui ficarás com as minhas servas. O Senhor te acolheu, irmãos. Você nem parte fazia, mas o Senhor te acolheu. Você virou o queridinho, irmãos, a queridinha do Senhor. Porque você entrou no campo de Boaz. Graças ao Senhor. Não vá colher em outro campo. O Senhor não quer que você colha em outro campo, irmãos. É aqui, é na vida da igreja. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Bem me contaram tudo o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe. Olha, irmãos, como a convicção dela pelo Senhor foi rica, né? Foi grande. Ela deixou o pai e a mãe lá em Moabe. Ela não tinha, não tenho nada, agora eu vou seguir a Noemi, porque eu não tenho nada mesmo. Não, ela tinha a família dela lá, irmãos. Quem que deixaria a família? O seu povo, a sua cidade, para seguir e entrar num povo estranho, sem nada, irmãos. É porque ela tinha conhecido o Senhor. E deixaste a terra onde nasceste, e vieste para um povo dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito. Irmãos, eu vou falar isso para você, mas eu vou falar isso para mim também. O Senhor retribua o teu feito. Hoje na sua vida, irmãos, que o Senhor retribua o seu feito. A sua escolha, a sua posição. Que o Senhor retribua o seu feito. E seja cumprida a sua recompensa do Senhor. Irmãos, o Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Senhor Jesus, que se cumpra a promessa de Deus na vida de cada um de nós. Porque nós viemos buscar refúgio debaixo das asas desse Deus de Israel. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Esse livro é rico demais, né, irmãos? E eu confesso para vocês, quando eu comecei a ler, né, eu perguntei para o Ildeu, né, falei assim, Ildeu, por que esse livro foi escolhido? Você sabe? Você tem ideia? Por que esse livro foi escolhido para nós lermos após a conferência, na espera aí da vinda do alimento diário, tá certo? Escolhemos o Deus presente que se oculta. Por que esse livro foi escolhido, irmãos? Esse livro, quem está acompanhando, espero que todos estejam lendo. Se você ainda não está, leia, vale a pena. É riquíssimo. E ele mostra, irmãos, a importância de Noemi. Noemi, a sogra de Rute. O William já falou tudo aqui, não vou ficar repetindo muito, mas Rute era uma moabita. E moabita, vocês sabem a origem deste povo, tá certo? Uma origem incestuosa, uma origem pecaminosa. Mas, irmãos, essa Rute, que era moabita, tinha na vida dela uma pessoa chamada Noemi. E a Noemi, certamente, tinha na vida de Rute uma influência muito grande.
Tanto é, irmãos, que quando acontece todas aquelas desgraças na vida delas, morre o marido da Noemi, morre o marido da Ruth e da Orfa, morre todos os homens. A Noemi vira para elas e fala: vão embora, volta para o povo de vocês. O que a Ruth fala? Não, o teu povo, vai falar várias coisas boas, mas o que me marcou é que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Por que ela falou isso, irmãos? Certamente Noemi tinha uma influência positiva na vida da Ruth. Ela inculcava, irmãos, palavras de vida na Ruth. E com isso ganhou a Ruth. Irmãos, que o nosso viver também seja assim. Falar vida uns para os outros. Gerar Cristo uns nos outros. Agora o que é importante, irmãos, é perceber quem Deus está usando para falar com a gente. Irmãos, Deus tem a sua ordem. E na sua ordem, no universo, Ele colocou irmãos à nossa frente, que são os profetas, que falam as palavras proféticas, que nos dão direção, que nos dão uma visão de onde é, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, qual é o objetivo da minha vida. Noemi, irmãos, teve tal influência na vida de Ruth, a tal ponto que ela percebeu: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu não quero sair daqui. Irmãos, que nós tenhamos essa mesma visão, e não só essa visão da importância do povo de Deus, da importância de Deus, mas também, irmãos, nós temos que valorizar as Noemis de hoje, aqueles irmãos que estão falando para nós o falar profético, nos dando uma direção, nos dando uma visão, e com isso, irmãos, nos ajudando a permanecer diante do nosso Deus, a permanecer junto com o povo de Deus. Foi isso que Noemi fez, trazendo para os dias de hoje, irmãos, é Cristo e a igreja, tá certo? Esse falar profético nos incentiva a permanecer no viver da igreja, a continuar crescendo em vida e a gerar vida nos outros também. Então, irmãos, esse falar positivo de Noemi teve um impacto muito grande na vida ali de Ruth, tá certo? E é importante, eu queria destacar para vocês, irmãos, o seguinte: o livro de Ruth foi escrito na mesma época em que os juízes governavam. E se você lembra como era a época dos juízes, era uma época muito conturbada, era uma época bagunçada. E se o juiz tomava o caminho do Senhor, o povo ia bem. Mas quando o juiz errava, irmãos, e eles erraram por pelo menos 8 vezes no livro de Juízes, e erraram feio. Eles se afastavam de Deus, eles se corrompiam em pecado, tá certo? Depois vinham os inimigos, batiam neles, eles sofriam ali com os inimigos. Nesse momento, eles se arrependiam e se voltavam para Deus. Se arrependiam. Aí Deus os abençoava. Aí de novo, eles caíam. E aí eles pecavam. E aí eles se rebelavam contra o Senhor. E aí vinham os inimigos e conquistavam o povo de novo. Esse ciclo, irmãos, vicioso, se repetia. O livro de Juízes termina assim, é o livro antes de Ruth, né? O último capítulo, 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, olha a bagunça que estava na época do livro de Juízes. Irmãos, mas esse livro de Ruth mostra para nós algo maravilhoso. Apesar de Ruth estar vivendo na época dos juízes, Ruth não se apegou aos juízes que governavam a terra naquela época. Ruth se apegou a número 1, Noemi, que era aquela que falava as palavras de vida para ela, aquela que dava a direção, a palavra profética de Deus na época. Noemi estava falando para Ruth, e Ruth então era encorajada a permanecer no povo de Deus. E não só isso, irmãos, nós vemos também no livro de Ruth uma figura maravilhosa que é Boaz. Boaz é um tipo de Cristo.
Ruth é um tipo da igreja e Boaz é um tipo de Cristo. Irmãos, Ruth casou com Boaz, a igreja vai casar com Cristo. Essa visão é muito importante. Por que é importante, irmãos? Porque se nós tivermos essa visão, independente de qual juiz esteja regendo, você não vai se apegar ao juiz, você vai se apegar a Deus. Irmãos, isso é de extrema importância para nós. Senhor Jesus. Então, vamos nos apegar, irmãos, ao nosso Deus. Como fala aquele versículo de 2 Crônicas 20:20, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, esse é o segredo da Ruth. É crer no falar do profeta, é crer no Deus que nós temos. Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Amém? Vamos apegar ao Senhor. Então, ali, o William já leu o capítulo 1 de Ruth, né, o que aconteceu. Irmãos, quanta tristeza aconteceu para Ruth e as suas noras. Perderam os maridos. E vocês sabem que pela lei, naquela época, quem recebia a herança e dava continuidade ao nome da família na terra, eram os homens. As mulheres na época não tinham direito, né? É história, tá, irmãs? Não fiquem chateadas, é a história, tá? Hoje a coisa é de outro jeito, essa época já passou, hoje, né? Mas naquela época era assim. E por que é bom que fosse assim, irmãos? Para nos deixar um quadro, para a gente valorizar o que Cristo fez por nós, tá? Então, continuando. Elas perderam os maridos, não tinham, portanto, como gerar filhos, como gerar homens, para receber a herança da família e perpetuar o nome do Elimeleque, que era o marido da Noemi. Então, essa era a situação, muito sofrimento. Mas, irmãos, às vezes, na nossa vida, nós passamos por sofrimentos também. E nos últimos tempos, nós temos sido encorajados com a palavra de Deus, mostrando que o sofrimento produz o quê? Romanos 5. O sofrimento, a tribulação produz perseverança ou resiliência. E a resiliência ou perseverança produz? A esperança é por fim, né? Produz o quê? Depois da perseverança, vale a pena ser esse versículo. Experiência. E a experiência produz esperança. Então, irmãos, veja, quando a gente passa por tribulações, no final, se nós passamos as tribulações nos apegando ao Senhor, pode acreditar, a sua fé vai ser fortalecida. Você vai sair diferente da tribulação. Mais de Cristo foi adicionado em você. Por isso que é esperança. A esperança de um dia reinar com o Senhor. Se eu continuar nesse trabalho de Deus hoje, irmãos, um dia eu vou reinar com o Senhor. Mas enquanto você está passando pela situação de tribulação ou sofrimento, não é fácil, não é gostoso. Eu pergunto aqui, quem gosta de sofrer? Levante a sua mão. Olha, eu posso afirmar para vocês, ninguém levantou a mão. Não, nem eu. Eu fiz assim, não. Eu também não gosto de sofrer não, brother. Não. É só para ver quem levantaria a mão. Eu estou incentivando, levanta a mão, né? Ninguém levantou, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas, irmãos, quando nós passamos pelo sofrimento, nós percebemos o trabalhar de Deus em nós. E com a Noemi e as suas noras, passando ali por tanto sofrimento, perdendo ali, a Noemi perdeu o marido e os filhos, as noras perderam seus maridos, não tiveram filhos, não deixaram descendência. Então, irmãos, além de perder os entes queridos, ainda não tinham mais direito àquela terra. Elas tinham que vender a terra, não podiam ficar para elas. Elas tinham que vender para o resgatador, que a Bíblia chama de resgatador, aquele parente mais próximo que compraria aquela terra, tá certo? Delas. E não só isso, ele ainda deveria casar-se com a viúva para gerar descendência, e aí o nome do falecido iria continuar. Essa era a lei na época. Que sofrimento essas mulheres estavam, irmãos. Não tem sofrimento maior que esse, né? Sobre perder entes queridos, é a maior dor que um ser humano pode sofrer, né? Mas, irmãos, mesmo na situação de tamanho sofrimento, como nós vimos ali, o William já leu para nós, Ruth 1, 22,
elas chegaram a Belém, elas voltaram para a terra abençoada por Deus, tá certo? No princípio da cega da cevada. Irmãos, isso é muito significativo. Cevada na Bíblia indica ressurreição. Então elas chegaram ali acabadas, ok? Em muito sofrimento, muita tristeza. Mas quando elas chegaram na boa terra de Canaã, irmãos, elas chegaram na época da colheita da cevada. Deus estava falando para elas: olha, existe a morte, mas eu tenho a ressurreição para você. Inclusive em Filipenses, irmãos, fala que nós queremos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com Ele na sua morte. Isso está lá em Filipenses 1, eu vou achar aqui depois, tá? Onde é que eu coloquei isso? Eu não lembro, mas eu vou lembrar aqui depois, tá? Me perdoe. Mas Filipenses fala isso, que eu conheço o poder da ressurreição do Senhor, e aí eu sou conformado com Ele na sua morte. Achou? Obrigado, querido. 3:10. Vamos ler juntos? Para o conhecer Irmãos, amados, vejam que riqueza é isso. Cristo primeiro morreu, Ele sofreu, e depois Ele ressuscitou. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus coloca em nós o poder da ressurreição, para que a gente possa morrer. Você viu a diferença? O Senhor primeiro sofreu, morreu e ressuscitou. Hoje Ele nos dá a sua vida de ressurreição, para que nós possamos passar pelo sofrimento. Irmãos, eu não consigo, você também não consegue. Não pense que durante o sofrimento, durante as circunstâncias que aparecem na sua vida, você vai poder melhorar por você mesmo. Creia no poder da ressurreição. O Senhor, irmãos, o poder da ressurreição hoje está trabalhando dentro de nós, a própria vida do Senhor está trabalhando dentro de nós, esse poder maravilhoso que nós lemos aqui agora, para que nós possamos, irmãos, ter força até para negar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitas vezes, Senhor, eu não consigo me negar. Ou pior, Senhor, eu não quero me negar. A minha vida da alma ainda é muito forte e eu não quero negá-la, eu não vejo problemas. Mas, irmãos, dentro de nós tem um poder da ressurreição que é maior do que o poder da morte. Então, creia nessa palavra, viu? Quando você estiver passando por sofrimento, e todos nós podemos passar por tribulações, irmãos, nós temos um Deus que é o Deus da ressurreição. E esse poder agora está dentro de nós. Como aconteceu aqui com as nossas queridas irmãs, quando elas chegaram aqui em Belém, era o princípio da cega da cevada. Deus estava falando para elas: olha, tem ressurreição aí. Amém? E aí, continuando, né? Senhor Jesus. Nós vemos também no livro de Ruth, irmãos, quem era essa pessoa tão maravilhosa, tão generosa, que era o Boaz. E como eu falei no começo, o Boaz é um tipo do Senhor Jesus. Então, eu queria ler com vocês rapidamente, Ruth capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, irmãos, Boaz aqui era uma pessoa de muitos bens. Queridos irmãos e irmãs, digam para mim, quem é no universo a pessoa que tem riquezas insondáveis? Riquezas que a gente nem consegue ter noção, riquezas que a gente não consegue nem perscrutar, a gente não consegue nem ter uma ideia do tamanho da riqueza dessa pessoa. Quem é essa pessoa, Joel? Amém, é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, Boaz aqui tipifica esse Senhor maravilhoso. Como a irmã Júlia sempre fala para nós, meu Senhor é rico. Amém, irmã Júlia? Nosso Senhor é rico. Irmãos, agora fala com a boca bem cheia de alegria. O meu Senhor é rico. O meu Senhor é rico. Esse aqui, esse Boaz, tipifica esse Senhor. Aí, versículo 14, né? A hora de comer, Boaz lhe disse para Ruth, né? Achega-te para aqui.
O Josué falou hoje pela manhã. Irmãos, todos os dias o Senhor fala para nós: achega-te, achega-te. Irmãos, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar longe desse Boaz. A pior coisa que a gente pode fazer é achar que a gente ainda tem riqueza em nós mesmos. A nossa riqueza está nesse Boaz. Então, diariamente ele fala para mim: se achega, se achega. Nesse exato momento aqui e agora, irmão, se achegue ao Senhor. Fale assim: Senhor Jesus. Porque a palavra diz, irmãos, o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Então vamos invocar o Senhor. Diga agora: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Com o coração você crê e com a boca você confessa que Jesus é o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus é o Senhor. E fala para ele agora ou para ela: e ele é rico. Ele é muito rico. Basta invocar o seu nome. Ele é rico para com todos os que o invocam. Aleluia. Senhor Jesus. Depois, versículo 15 de Rute 2: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a recolher, e não a censureis. Entre as gavelas, irmãos, gavelas quer dizer feixes. Veja bem, naquela época, o estrangeiro, a viúva, o órfão, né? Esses três, né? O órfão, viúvo, estrangeiro e o pobre, podiam, irmãos, rebuscar as espigas que caíam da colheita. Os cantos da plantação eram deixados para essas pessoas. Então o que caía no chão eles podiam pegar à vontade. Era a lei de Deus, eles tinham que fazer isso. Boaz aqui era um exemplo, irmãos. Ele deixava direitinho: olha, quando vier a viúva, quando vier o necessitado, quando vier o estrangeiro, deixa eles pegarem. E aí, irmãos, ela rebuscava as espigas, pegava, como o William falou, as migalhas, né? O Senhor é tão rico, irmãos, mas ali, lembra daquela mulher que falou, Senhor, né? Ela buscava o Senhor falava: não é digno dar aos cães a comida dos filhos. O que aquela mulher falou? Senhor, mas os cães comem das migalhas. Puxa, irmãos, que fé essa pessoa tinha, não é verdade? E aí o Senhor falou: puxa, essa fé realmente, né? Se não me falha essa memória, foi nesse momento que ele fala: nem em Jerusalém vi uma fé assim. É isso? É isso mesmo ou não? Não me recordo agora. Não, é outra passagem. Mas o Senhor elogiou a fé daquela mulher, né? Irmãos, que fé aquela pessoa tinha. Que fé maravilhosa aquela pessoa tinha, né? Comer das migalhas. Puxa, as migalhas de Deus já são maravilhosas. Rebuscar as espigas, pegar o que caiu da plantação rica de Deus ali, puxa, já me alimenta. Imagina se você puder pegar da colheita toda. Irmãos, hoje Deus nos chamou não para comer as migalhas, não para pegar as espigas que caem no caminho, mas Ele quer nos dar toda a plantação. E esse Boaz aqui, que tipifica o Senhor Jesus, irmãos, era tão bom, que ele fala assim no versículo 15: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Sabe o que é gavela? Gavela é feixe. Quando você está colhendo alguma coisa, você já viu os agricultores muitas vezes fazem feixes. Quando o feixe está pronto, para que está pronto? Para levar embora, para vender, para, né? Irmãos, mas ele falou para os empregados dele: até dos feixes deixa ela pegar. Imagina, você já está com o feixe montadinho, aí vai lá uma: eu gostei desse aqui, eu vou pegar. Você não ficaria com raiva? Mas eu acabei de montar o feixe. Ela vai lá e pega o melhor, né? Boaz permitiu que a Rute pegasse até dos feixes que estavam prontinhos. Pega à vontade, Rute. Pode pegar dos feixes, pega à vontade. Ó Senhor Jesus. E o 16: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Então, Rute, você vai,
pega à vontade dos feixes, se você quiser, e olha, e vocês empregados, lá dos molhos que já estão prontos, tire algumas para dar para ela também. Esse Boaz é bom, não é, irmãos? Ele é maravilhoso, não é? Sabe por que ele é maravilhoso? Porque ele tipifica Cristo. Cristo é assim para nós. Ele é rico e quer nos dar, irmãos, vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Por isso que fala, né? As riquezas insondáveis de Cristo. Ele é o nosso marido, né? Ó Senhor Jesus. Sabe, irmãos, esse Boaz, encurtar um pouquinho a história, ele era um possível resgatador de Ruth, ou seja, aquele que poderia comprar as terras, dar o dinheiro para Noemi, na verdade, né? Mas tinha um na frente, tinha um que tinha mais direito, digamos assim, por causa da proximidade. E aí ele falou para esse resgatador, ele foi até esse resgatador e falou assim, olha, você tem que resgatar. E ele concordou, não, vou resgatar, é minha função, eu vou resgatar. Aí ele falou, mas você vai ter que casar com a Ruth também. Falou, opa, peraí, aí não, né? Aí o Boaz, irmãos, ele não só resgatou, mas ele acabou também casando com a Ruth. Tá certo? Então ele foi o resgatador pleno, ele resgatou ali a Ruth. A Ruth, irmãos, que era moabita, a Ruth que estava em pecado, porque ela era uma moabita, mas veja bem, a Ruth ouviu o falar de Noemi, ela ouviu o falar profético da época, digamos assim, tá certo? O Senhor estava falando ali por meio de Noemi e Ruth assimilou o que Noemi estava falando para ela. Puxa, que maravilha, que gostoso. Agora ela se tornou uma do povo de Deus e não quis se separar de Noemi. Resultado, irmãos, ela foi abençoada e se casou com Boaz. Porque o povo de Deus era o povo dela. Nós, irmãos, éramos esses moabitas. Nós éramos aqueles que estávamos em pecado, nascemos em pecado, e o nosso destino não era ser parte do povo de Deus. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque um dia esse falar profético chegou para nós. E quando esse falar profético chegou para nós, nós percebemos, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Fala comigo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Por quê? Porque aqui, irmãos, é o povo de Deus. Noemi foi abençoada, casou com Boaz. Nós também, irmãos, apesar da nossa origem pecaminosa, hoje fazemos parte, irmãos, da igreja, que é a noiva de Cristo. Nós vamos nos casar com o Senhor um dia, irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E tudo isso, irmãos amados, porque o Senhor nos redimiu, hein? Nós não podemos esquecer, daqui a pouco nós vamos partir o pão, certo? Nós vamos ter aqui um pão e um cálice, indicando o corpo separado do sangue, indicando que alguém aqui morreu, tá certo? Uma representação do que o Senhor fez por nós, tá certo? Então, irmãos, o nosso Boaz, para que nós pudéssemos casar com ele, ele teve que morrer por nós, ele teve que morrer no nosso lugar. Eu era moabita, eu merecia o lago de fogo, eu estava indo para a perdição eterna, aí eu não sei porquê, Deus me amou, veio aqui, morreu no meu lugar, derramou o seu sangue e hoje entrou dentro de mim. E me deu o poder da ressurreição que está dentro de mim. Quem sou eu, irmãos? Eu não mereço tamanha graça. E eu creio que você pode falar o mesmo que eu estou falando aqui agora. Mas Ele nos amou. Esse Boaz nos amou e nos trouxe, irmãos, para o seu campo, nos trouxe para a vida da igreja. Tanto é que Noemi, lá no capítulo 3, ela fala assim: minha filha, falando para Ruth, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Sabe qual que é a preocupação dos profetas, irmãos? É que nós sejamos felizes. É verdade. Os profetas de hoje querem que nós sejamos felizes. Porque ser feliz, irmãos, tem tudo a ver com você ter Deus como seu Deus e, 2, viver a vida da igreja. Irmãos queridos, eu digo para vocês, eu estou na vida da igreja há décadas já, e muitos irmãos aqui também. Não existe melhor lugar para estar neste mundo, a não ser nos campos de Boaz. Você quer ser feliz de verdade? Esteja com Boaz. Você quer ter fartura na sua vida? Esteja nos campos de Boaz.
Irmãos, essa é a vida da igreja. Esse é o nosso Senhor. A quem mais eu posso me apegar? Se você achar alguém melhor, me fala. Mas eu duvido que você vai achar. Eu tenho certeza que você não vai achar. Pode buscar, você não vai encontrar. Senhor Jesus, Ele é rico para com todos os que o invocam. Irmãos, vamos invocar mais o nome do Senhor. Ele é tão rico para nós. Então, irmãos queridos, a preocupação da Noemi, trazendo para os dias de hoje, os profetas que Deus colocou à nossa frente, sabe qual é a preocupação dele, irmãos? Que nós sejamos felizes, que nós cresçamos em vida. Que na vida da igreja, irmãos, nós possamos crescer em vida. Que nós possamos... Lembra do progresso do Evangelho que nós tanto falamos há um tempo atrás? O progresso do Evangelho, irmãos, se dá em duas frentes. Duas frentes se dão aí o progresso do Evangelho. Melhor dizendo, o progresso do Evangelho se dá em duas frentes. Quais são as duas frentes? Dentro de nós e fora de nós. Irmãos, Deus quer progredir dentro de mim e de você. Ele quer encher-nos com a sua vida, encher-nos com a sua natureza santa. Ele quer nos encher dele mesmo. E uma vez, e nós estando aqui nos campos de Boaz, na vida da igreja, ganhando tanta riqueza, irmãos, Ele quer que nós compartilhemos essas riquezas com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão. Você agora é o dono desse campo. Você agora está na vida da igreja, sim ou não? Você tem riqueza na vida da igreja? Você quer compartilhar essa riqueza com as pessoas? Aqui, ó, irmãos. Olha quanta espiga boa a gente tem na mão aqui, ó. Essa espiga pode matar a fome de muita gente. Essa espiga que é o jornal Árvore da Vida pode ganhar pessoas para o Senhor. Essa espiga aqui pode fazer com que muitas Rutes venham também para os campos de Boaz. Você crê nessa palavra? Você crê no poder da palavra que está aqui? Ó Senhor Jesus. Então vamos levar, né, irmãos? Vamos levar adiante essa palavra tão rica, que as pessoas possam desfrutar dessas espigas, né? Que nós temos desfrutado também, né? Oh Senhor Jesus, aleluia. Por fim, irmãos, Boaz então, como eu disse, resgata a Ruth, tá certo? Que se casa com Ruth. E resultado da história é eles geram um filho. Eles têm um filho que se chama Obed. E se você for ler lá no finalzinho do livro de Ruth, esse Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E se você continuar assim, você vai chegar, sabe em quem? Você vai chegar no Senhor Jesus. Uma moabita pecadora entrou na genealogia do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, que misericórdia, que maravilha isso, irmãos. Os moabitas, ali as filhas de Ló arruinaram tudo, mas em Ruth Deus restaurou. E deixou para nós um baita de um exemplo. Não importa se você era um moabita, você creu no Senhor Jesus, você agora tem um campo rico, porque você vai se casar com Boaz. Você agora vai ter um noivo maravilhoso, um Deus rico, irmã Júlia. Amém? E você agora pode deixar espigas para que outros ganhem dele também. Semeie o jornal Árvore da Vida, irmãos. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então, irmãos queridos, vamos nos apegar ao Senhor. O título dessa mensagem a gente atribuiu aqui, apegar-se a Cristo. Porque Ele é nosso Boaz. Sem Ele nós nada podemos fazer as coisas, não é? O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer em todos os aspectos da nossa vida. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Você concorda com isso? Você confessa isso? Fale para o Senhor agora, Senhor Jesus, sem Ti eu nada posso fazer. Até pregar o Evangelho, irmãos, nós precisamos do Senhor. Graças a Deus nós temos o poder da ressurreição dentro de nós, amém? E então, irmãos, o que eu queria, para finalizar, o casamento de Boaz com Ruth gerou um ser abençoado, que foi Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou o Senhor Jesus. Então, irmãos queridos, veja,
tudo o que nós fizermos, nós temos que ter essa preocupação na nossa mente. Qual é a preocupação? Eu estou gerando Cristo nos irmãos? Eu estou gerando Cristo em mim mesmo, fazendo com que Cristo cresça em mim, ou fazendo com que os irmãos ganhem mais de Cristo? Se você está falando ou fazendo alguma coisa, isso não está gerando Cristo, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver, a luz dele brilhe para nós e nós possamos acordar, nos arrepender, nos voltar para Ele. Tudo que falarmos ou fizermos, irmãos, precisa gerar vida nos irmãos. Nós estamos, irmãos, em época de eleições, tá certo? Eu só queria fechar a mensagem dizendo o seguinte para vocês. Ruth viveu na época dos juízes. Juízes iam e vinham, tá certo? Juiz A, depois juiz B, juiz daqui, depois juiz dali, né? Você entendeu, né? Vem juiz, vem outro juiz, né? Vem juiz tudo quanto é lado. Ruth não se apegava aos juízes. Ruth se apegava ao Boaz. Irmãos, traduzindo, não nos apeguemos a nada mais a não ser a Boaz, que é Cristo. Tá certo, irmãos? Então, nós temos que orar. E eu queria terminar a mensagem orando agora, irmãos, porque nós vamos ter eleições aí, em breve. Nós temos que orar, irmãos, como igreja, como autoridade, com a autoridade que Deus deu para a igreja, para que o Senhor coloque no comando pessoas, tá certo? Que sejam favoráveis ao progresso do Evangelho. Essa é a nossa preocupação, irmãos. Porque se o Evangelho avançar, tudo avança. Então nós temos que orar para que Deus coloque na cadeira de presidente, de governador, de deputado federal, deputado estadual, senador, coloque pessoas que apoiem o progresso do Evangelho. Amém, irmãos? Então, eu queria pedir para toda a igreja ficar de pé, por favor. Eu queria finalizar fazendo uma oração, tá? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pelas Noemis de hoje. Senhor, pessoas que infundem em nós o Teu falar profético. Senhor, que nos dão direção. Senhor, que nos fazem Te amar mais, que nos fazem querer o Senhor, que nos fazem querer buscar a Tua vontade. Senhor, obrigado pela vida da igreja. Senhor, é o nosso povo. Senhor, obrigado. Senhor, não temos palavras para Te agradecer. Senhor, obrigado também porque Tu és o nosso Boaz. Senhor, é aquele que dá tudo para nós generosamente. Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. Senhor, no Senhor há riquezas insondáveis. Senhor, nós queremos nos apegar a Ti. Queremos nos achegar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, mesmo que o mundo esteja uma bagunça, Senhor, vivendo uma época de juízes aí fora, Senhor, como no livro de Juízes havia uma bagunça, Senhor, mas nós não olhamos para nada que está aí fora. Nós olhamos para o nosso Boaz. Senhor, nós olhamos para Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, aqui na vida da igreja, nós temos fartura. Senhor, nós temos as espigas abundantes, os molhos, os feixes. Senhor, que possamos levar vida para outras pessoas também. Que o estrangeiro, Senhor, que a viúva, que o órfão, Senhor, que todos eles possam achar espigas aqui. Senhor, abençoa a nossa distribuição do jornal Árvore da Vida. Senhor, que as pessoas desfrutem dessa espiga, Senhor, e Te ganhem mais. E também como Ruth, Senhor, desejem estar no meio do Teu povo. Ó Senhor Jesus, por fim, Senhor, oramos pelas eleições no Brasil. Senhor, oramos por cada um ali. Senhor, cada candidato. Senhor, aqueles que irão vencer. Senhor, nós colocamos como igreja nas Tuas mãos, para que essas pessoas sejam a favor do progresso do Evangelho. Ó Senhor Jesus, isso é o mais importante para nós. Senhor, que a Tua vida seja espalhada, que a Tua vida avance nessa terra. Senhor, o progresso do Evangelho precisa acontecer. Senhor, nos dá governantes, Senhor, que auxiliem o progresso do Teu Evangelho. Jesus é o Senhor. Amém.